Olá pessoal, mais uma vez no nosso canal de Strava Física, resolvendo a prova da EFON 2017-2018. A gente está resolvendo a prova branca e a gente chegou na questão número 35. A questão número 35 diz assim: um gás ideal sofrendo uma expansão isotérmica seguida de uma compressão adiabática. A variação total da energia interna do gás poderia ser nula se, dentre as opções abaixo, a transformação seguinte fosse uma: A. Compressão isocórica. B. Expansão isocórica. C. Expansão isobárica. D. Compressão isobárica. C. Compressão isotérmica. E aí a gente vai começar a pensar o que é. Eu estou falando que o gás está sofrendo uma expansão isotérmica. Isso significa o quê? Expansão. Expansão é igual ao quê? A variação de volume positiva. Isso é isotérmica. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Iso é o quê? Isotérmica que é a mesma temperatura. Logo, a variação de temperatura é igual a zero. Como é que a gente representaria isso num gráfico PV? A gente teria uma hipérbole, que seria um gráfico da isoterma, porque a temperatura é igual. Qualquer ponto da curva, a temperatura é a mesma. Se o gás se expande, eu vou ter um volume 2 maior que o volume 1, entendeu? Quando o gás sai do espaço A para o espaço B, a variação de pressão, de temperatura sendo zero, o volume aumentaria. Então a gente tem que pensar muito bem isso, que diminui. No problema, está dizendo que vai ter uma compressão adiabática. O que seria adiabática? Vamos anotar aqui. Adiabática. O que seria o adiabático? Eu tenho uma compressão. O que é compressão? Compressão é o oposto da expansão, correto? Então, eu vou ter uma variação de volume negativa, né? Na compressão adiabática. Pô, você vai pensar, mas é parecido com esse aqui de cima. Não. Tá, ele é o oposto da expansão, mas eu tenho que a variação de volume negativa, porque o volume final vai ser diferente do inicial, vai ser comprimido. Se eu estou falando como adiabático, a troca de calor é zero. Por que está transformando com a troca de calor zero? Eu estou falando por conta do trabalho. É muito rápido, então não dá tempo do gás perder calor. Não dá tempo do gás receber calor, entendeu? É uma coisa que fica muito rápido. O PV, na transformação adiabática, a curva é parecida com essa da isoterma, só que ela seria assim, ó. Ela é muito mais rápida.
entendeu? A variação ela é muito mais rápida do que a da isotérmica. Se eu botar ali em cima, é como se fosse aqui, ó. Essa aqui seria a adiabática. Porque não dá tempo do gás perder calor, não dá tempo do gás receber calor, não dá tempo de absorver calor, né? Então, a gente vai pensar nesses conceitos aqui para a gente começar a pensar no problema. A gente vai pensar sobre a expansão do gás, sobre a compressão do gás, para a gente conseguir resolver isso aqui. Eu tenho essa compressão aqui. Certo? Vamos lá. A gente já começou a fazer um resumo aqui direitinho. Vamos embora fechar esse início de pensamento aqui. Para a gente saber o que aconteceu aqui. Eu vou ter uma variação total de energia interna. Como é que a gente calcula a energia interna? A energia interna, que é a variação de U, a gente tem uma formulazinha para escrever isso, né? Que seria 3/3 de N R delta T. Ah, variação de energia interna, aquele PV-NRT. Ah, é mais ou menos isso que a gente vai entrar aí. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter uma relação de energia, que o calor é igual ao variação de energia vezes mais o trabalho. Geralmente a gente usa diferente, a gente usa energia igual a QW, é aquele E é igual a WT, né? WT chamando T de temperatura. Então a gente vai pensar na outra fórmula também. Se eu estou pensando que o meu ΔT é zero, a variação de energia interna também vai ser zero. Porque eu tenho uma transformação isotérmica. Esse ΔT sendo zero, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Mas vai ter uma outra situação desse ΔU dando zero. Então, a gente vai pensar assim, ΔU é igual a zero, pode ser também quando a gente tem um ciclo de energia. Sabe, aquele ciclo térmico que o ΔU final vai ser zero. Porque a gente vai estar movendo, saindo do ponto A para o B, e sendo um ciclo fechado, ΔU vai fazer zero. Certo? Então a gente já começou a pensar direitinho tudo que a gente vai precisar saber sobre o delta, sobre a variação de energia e sobre o problema. A gente vai ter que, vamos lembrar aí, ΔU é igual a Q mais W, ou Q menos W, dependendo do que a gente estiver falando do trabalho perdendo ou ganhando energia. A gente tem uma convenção de que se a expansão, trabalho é igual a negativo,
E se eu tenho uma compressão, o trabalho é igual a positivo. Se um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, eu vou ter que a variação de energia vai ser igual a Q menos P delta V. Se eu estou falando que a minha variação de energia tem que ser constante, a variação de volume positiva está me dizendo que o volume está aumentando. E se eu estou falando de isotérmica, eu estou falando que a temperatura, esse volume está aumentando por uma temperatura constante. Ou seja, a pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Outra coisa que você tem que perguntar é que se eu tenho um sinal positivo ou um sinal negativo, eu vou ter uma expansão ou uma compressão. Pois é, não pode se esquecer que se o volume vai diminuir, alguma coisa vai ter que aumentar para que essa igualdade seja perfeita, né? Para que se cumpram todas as leis da física. Então vamos lá, vamos apagar o quadro nosso para a gente poder começar a resolver a questão exatamente. Certo? Vamos lá, eu tenho transformação isocórica, com expansão isocórica, expansão isobárica, compressão isotérmica. Para saber se a energia interna for nula. Vamos desenhar e vamos observar o que o gás ideal está sofrendo. Gás ideal sofrendo expansão isotérmica. Vamos lá. No gráfico PV da questão, o gás vai sofrer uma expansão isotérmica, ou seja, ele vai sair de uma pressão A para condição B, aumentando o volume. Ou seja, o volume inicial vai ser maior que o volume final. Então, ele vai sair de um volume maior para um volume menor. Correto? Vamos lá. Vamos lembrar que nessa isotérmica, qualquer ponto a temperatura é igual. Logo, a temperatura de A é igual à temperatura de B, porque é uma isoterma. Certo? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma pressão A e uma pressão B. A pressão A é maior que a pressão B, certo? Para compensar que o volume aumentou, a pressão diminuiu. Para variar que o volume aumenta, a pressão vai diminuir, certo? E aí a gente vai afirmar que ela depois vai sofrer uma compressão adiabática. Essa compressão adiabática, lembra que eu falei? Temperatura de A é igual a temperatura de B. Lembrando que, o que eu falei? Que a adiabática, ela passa por um processo rápido, né? Então, a minha variação de energia internas seria nula se essa próxima transformação for o quê?
transformação isocórica, isotérmica, isobárica, compressão isobárica, compressão isotérmica. Vamos lá, eu preciso que isso seja um ciclo, para que a variação de energia seja nula, seja igual a zero. Então eu preciso que seja um ciclo, né? Então eu preciso de uma transformação aqui, ó. Porque eu preciso que o ciclo funcione, que o ciclo feche, já que eu não tive variação de energia no início, mas eu preciso que isso acabe. De A para B, eu tenho zero. De B para C, de A para B, eu tenho que a variação de temperatura é igual a zero. E de B para A também, porque é uma igualdade. Mas o meu C aqui, ó, ele não vai estar na mesma isoterma aqui, ó. Que essa aqui seria a curva da isoterma. Logo, se eu tiver um processo isotérmico, o meu ΔU não vai ser igual a zero, porque eu vou precisar aqui, ó, lembra da formulazinha? Lembra da formulazinha que o Q é igual a M C ΔT? Se eu tiver um zero aqui, eu tenho a minha energia zero. Se eu não tiver, eu tenho uma variação de energia. Se eu tenho uma variação de energia, eu não tenho um ciclo. Então, para a gente fechar, a gente vai ter que fechar isso como um ciclo. Como a gente vai fazer para fechar o ciclo? Ir de C para A de volta. E o que vai me fazer com que eu feche esse ciclo? Vamos lá, ó. Olha a setinha para onde é que vai de C para A, o volume, né? Vamos pensar aqui. Vou abrir aqui de novo um gráfico. Vou botar. Eu tenho de A para B, de B de A para B, e tenho vamos lá. Eu tenho de A para B, depois eu tenho de B para C, e eu preciso fechar aqui, ó, para A para fechar o ciclo. Logo, aqui, ó, eu vou mudar de volume, eu vou comprimir. Porque o meu volume vai ser menor que o volume inicial. Eu vou comprimir. Eu tive uma troca de pressão, uma troca de temperatura, uma troca de pressão quando eu desci e uma troca de pressão quando eu subi. Certo? Para eu fechar o ciclo, eu tenho que comprimir. O que que acontece quando eu comprimo aqui, ó? O que que eu tenho aqui, ó? A mesma pressão. Logo, eu tenho que comprimir com pressão igual. Se a pressão for igual, ela é o quê? Ela é isobárica. Compressão com pressão igual, compressão isobárica. E isso seria a letra D. Letra D do nosso questionamento aqui. Então, pessoal, a gente teve essa resolução de uma forma pensando em todos os conceitos. Então, se você lembrar todos os conceitos direitinho, não se confundir, que a temperatura vai aumentar ou vai diminuir de acordo com que a pressão aumenta ou diminui, já que eu preciso que P1 vezes 1 seja igual a P2 V2,
T1, T2. Como eu preciso que isso aqui funcione, que é a primeira lei da termodinâmica, funcione exatamente, a gente vai precisar de uma compressão isobárica para resolver essa questão. Pessoal, chegamos ao fim da questão. Curta o nosso canal, continue assistindo nossos vídeos de resolução de questões. Assista também os nossos vídeos com conteúdo teórico, porque tem vídeo com conteúdo teórico com material de questão de Enem e questão de Colégio Naval e vambora destravar a física em você. Obrigada, gente.